Bom dia, amiguinhos e amiguinhas, irmãozinhos e irmãzinhas. Ler a história é um negócio muito delicado, muito delicadinho, delicado mesmo, é sério. Não existem mitos, não existem, pessoas são pessoas, tá? E a gente precisa racionalidade para ler a história. Claro que a gente vai interpretar, né? Porque é necessário interpretar. É necessário a gente usar a inteligência, a racionalidade. E eu vou citar um fato histórico onde, para Lutero, houve racionalidade e, olha, perigoso. Lutero, os camponeses e a revolta dos camponeses. Lutero era um cara inteligente, filho de um mineiro. Os mineiros na Alemanha de 1500 ali estava já nascendo o capitalismo, tá? O pai de Lutero, então, era uma pessoa já mais urbana, era um cara que tinha salário. Lutero não era um camponês. Um camponês, naquela época, que era a maioria da população ainda, estava terminando o período feudal, estava iniciando o capitalismo, o camponês era um escravo. Ele morava nos fundos das terras palacianas, dos príncipes e dos reis, e trabalhava para eles como um bicho. Os príncipes, os reis chegaram a impor uma lei que o camponês não podia nem pegar uma madeira caída nas suas florestas para se aquecer. Era desumano. Lutero, então, estudou teologia nos mosteiros. Claro que não era rico. Fez voto de pobreza, nisso ele foi muito honesto. Né? Fez uma interpretação bíblica amorosa e solidária aos pobres, que Deus não perguntava pela riqueza, pelos méritos, pelo poder de compra, mas pela fé que vive por amor. Então foi solidário aos pobres. Depois da reforma luterana, Lutero foi protegido por príncipes. Claro que uma vasta população também viu sua leitura solidária e amorosa e seguiu Lutero, mas foi protegido por príncipes. Lá por 1530, uns 20 anos, 17 anos depois da Reforma Luterana, veio a revolta dos camponeses, que eram esses escravos explorados, os campesinos, os camponeses explorados pelo antigo feudalismo que ainda sobrevivia. Lutero, que era bom em interpretação bíblica, mas a sua racionalidade no campo político tinha esse limite, que ele nunca foi um camponês, não entendeu. Ele fez uma interpretação, por um lado, correta, e, por outro lado, totalmente errada, da revolta dos camponeses. Ele dizia que os camponeses tinham uma liderança pentecostaloide. Pentecostaloide. Vou dizer por quê. Não é pentecostal. Tinha uma liderança que dizia que Deus falava com eles e por isso tinha tornado eles liderança. Onde existe essa visão de que Deus falou comigo, não existe uma racionalidade política. Então Lutero estava certo. Os camponeses não sabiam onde queriam chegar. Não tinham uma racionalidade política. Mas, por outro lado, errou ao não entender os fatores que criaram essa revolta, que era a extrema pobreza, exploração, uma escravidão europeia feudal.
Lutero, então, podia ter dito, ter chamado a liderança da revolta camponesa e esclarecer esses motivos. E dito aos príncipes quais eram os motivos. Em vez disso, chamou a revolta camponesa de cães raivosos e disse aos príncipes reprimir os cães raivosos. Foi ou não foi um erro, Lutero? Lutero não é mito, não. Não existem mitos. Lutero acertou em algumas coisas, mas nesta errou gravemente, o que é doloroso para a história luterana, mas é a verdade. Lutero não é um mito. Ele fez o que conseguia na sua limitada compreensão do mundo e temos que admitir, foi um erro. Viver com amor significa lutar pela justiça. E nesse ponto, Lutero errou e deixou de ser solidário aos pobres. Fazer o quê, né? Podemos corrigir esse erro na nossa releitura da história e fazer a coisa de um outro jeito. Sim, racionalidade na política, mas solidariedade aos pobres é amor e vem de Deus. Sim. Então, ficar ao lado dos pobres, mas não ser irracionais. Então, entendo o que Lutero queria, mas ele errou politicamente e até teologicamente. Beijo.